Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje é Plante Amor. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? 4:8. É o primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Hoje, quando o Senhor me falou, né, plante amor, e me levou de novo a esse texto, né, a esse versículo, e quando o Senhor repete assim, é que Ele está querendo nos ensinar e reforçar. Lembra, eu tenho falado, o Senhor tem falado muito sobre essa passagem, né? E quando fala de Gênesis, fala de início, e aí lembrando hoje, né? Hoje é dia 2 fala de confirmação e testemunho. E também fala de o 8, novo de Deus. A gente já está vivendo um novo tempo do Senhor. E quando ele me levou aqui para ler exatamente o 8, né? Falando, né? Ó, Gênesis 4:4 fala de governo, e o 8, o novo de Deus. Então, o governo, o que Deus quer, né, nos ensinar? A governar as nossas emoções, a ter domínio, né? Fala do domínio próprio, da gente dominar as nossas emoções. E quando o Senhor me levou a meditar, falando, né? Plante amor. Por quê? Lembra, a gente está no novo tempo, a gente vai multiplicar. E aí, falando do amor, quem é o amor? Deus. E como que a gente vai plantar? Semeando amor, através das nossas atitudes, né? Levando a semente, né? Levando o amor, servindo, né? Porque quando fala aqui dessa passagem de Caim e Abel, né? Caim teve inveja de Abel por causa que ele deu a melhor oferta. E aí quando a gente fala, né? Lembra onde o Senhor falou da inveja? E quando hoje o Senhor falou plante amor, ontem o Senhor nos deu um alerta e um aviso. A inveja. Mas hoje o Senhor está dando uma ordem para nós. Plante amor. Tipo assim, como que a gente vai vencer a inveja? Como que a gente vai vencer o inimigo, né? E lembrando que na passagem já fala, na Bíblia fala, né? Vença o mal com o bem. E aí foi quando o Senhor hoje me falando sobre plantar o amor. Que o maná de hoje é sobre isso, a gente plante o amor. E plantar o amor quando fala aqui, né? Quando o Senhor fala aqui, né? Eu lendo aqui hoje, né? Ó, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Então ele chamou, né? Tipo, e Abel foi na inocência dele. É assim que o inimigo vem, né? Na inocência, né? Tipo assim, como um amigo, né? Só que é traiçoeiro, o inimigo é traiçoeiro, né? E aí quando ele fala aqui, ó, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, né? O seu irmão, quando fala aqui, ó, sucedeu. Aí fala, né? Ou seja, ó, no campo sucedeu que se levantou Caim contra o seu irmão. Quando é contra, o que é o contrário de contra? Favor. Então, aonde há contra, a gente vai colocar favor. E aonde fala, né? Onde fala que no lugar do matar, o que nós vamos colocar? Vida. Por quê? O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, aqui, quando Caim fala, né, contra Abel, nós vamos ser a favor. O que nós vamos ser a favor? Vamos vencer vamos tratar o inimigo com o bem. Né? Os invejosos, quando vim servir eles, saber ter o discernimento, né, a sabedoria do Senhor, mas vencer o mal com o bem, porque quando fala, né, do inimigo, ele vem para nos fazer o mal, mas a gente, né, estando com Cristo, nós vamos fazer o quê? Transformar em vida, dar vida, vida em abundância, porque quando fala plante amor, é exatamente isso. E aí, quando o Senhor me levou a esse texto, porque plantar amor com quem a gente já ama, já se dá bem, é perfeito, mas quando o Senhor me levou a esse texto, e lembrando de ontem, o Senhor só está falando assim, qual é o remédio para a gente matar o inimigo, né? É vencendo ele com o bem, porque o inimigo, ele vai usar uma pessoa, e quando você vai com o seu amor, não tem como, o inimigo não consegue, ele não aguenta,
Entendeu? Então, quando você vence, né? É por isso que fala da palavra vença o mal com o bem. E muitas das vezes, se a gente for agir na nossa carne, nós vamos querer fazer a vingança, querer buscar o que é certo, quem tá errado. E o Senhor tá falando, vença com o bem, vença, plante amor. Então, que o nosso dia hoje é o Senhor falando, o mal vai vir, vai ter inveja, mas plante amor. Quando vir com a maldade, leva o amor, porque Jesus é amor. E nós vamos colher, porque quando fala de plantar, é colher, vai ter a colheita. E quando o Senhor, né, me levou a ler de novo esse texto, e lembrando que hoje é dia 2, o que o Senhor está falando? Que o mal, porque ontem falando da inveja, né, que tem a inveja, mas hoje quando o Senhor me levou de novo a esse texto, 2 vezes eu já pensei, o que o Senhor está falando pra gente hoje? Se a gente obedecer a voz dele, plantar o amor, não querer fazer o mal com o mal, mas sim pegar o mal e transferir no bem, né? Dar o bem, servir com o bem, amar, né? Vencer com o bem, a gente vai fazer o quê? O 2 representa o quê? Uma confirmação que o Senhor está falando, olha, plante o amor. E vai ter o testemunho. O que é o testemunho? Olha, tal fulana fez isso comigo, não sei o quê, e eu fui com amor. E aí, se a pessoa, né, recebeu ou não, lá na frente a gente vai ver o testemunho, porque muitas das vezes a pessoa vai cair a ficha dela e fala, nossa, eu fui lá querendo fazer maldade, pensando coisa, falando, fazendo fofoca, e é onde a pessoa fala, nossa, ela veio com amor, ele veio com amor. E muitas das vezes, né, a gente vai mostrar o nosso amor, numa hora que a gente está sendo atacada, é onde a gente está sofrendo mais, é onde a gente vai demonstrar amor, porque Jesus, quando ele estava indo estavam levando ele para ir para a cruz, que ele já sabia que ele ia, né, passar, porque ali era o propósito dele morrer, mas ele ia ressuscitar. Ele vendo todas as pessoas ali, né, tudo indo contra, xingando, fazendo tudo com ele, ficando contra ele, tudo. E mesmo lá, né, ele já lá na cruz, ele falou, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Ou seja, Jesus estava pagando alto preço, né, pelo nosso pecado. Ali foi a maior prova de amor. Então hoje, quando o Senhor falou, plante amor, o Senhor está falando, planta eu, né, planta Jesus, porque ele é o amor. E o amor vence todas as coisas. E depois eu fiquei pensando, né? Por que o Senhor não levou, né? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, né? É a parte boa da gente ler. Mas não é, o Senhor está falando sobre o mal, sobre o inimigo. Como que a gente vence o inimigo? Isso daqui é uma arma. A gente plantar o amor é uma arma para a gente derrotar o inimigo. Entende? Porque o amor, ele vence todas as coisas. O amor é Deus, né? Então, já resume aqui. Então, quando o Senhor falou hoje, planta amor, quanto mais a gente plantar amor, mais a gente vai colher. Por quê? Porque aí falando de Abel deu a melhor oferta. E quando o Senhor falou hoje, planta amor, qual vai ser a nossa oferta, né? Nós vamos estar plantando, mas a gente vai estar fazendo para o Senhor. E essa é a melhor demonstração de amor, quando vem uma afronta, quando vem algo querer tirar nossa paz, e é onde a gente vai levar o nosso amor e entregar para o Senhor, porque muitas das vezes, né, a gente vai querer fazer com a nossa carne, mas se a gente vai cada dia caminhando com o Senhor, enchendo dele, né, buscando, a gente vai ouvindo a voz dele, porque hoje de manhã, quando ele falou para mim, ontem ele falou, a inveja, e eu falei, Senhor, me guarda, me dê sabedoria, mas hoje quando ele falou, planta o amor, quando vim com a maldade, leva o amor, porque que nós vamos fazer com a maldade? Entregar para o Senhor. Como? Na oração. Mas a gente vai ter que fazer a nossa provinha, nosso teste aqui. Qual é? Demonstrar o que está dentro de nós, o amor. O amor é Deus. Falar do amor de Jesus. Né? E aí eu fiquei pensando, como, né, às vezes a gente pensa que plantar o amor é só com as pessoas que vê, que está perto, que fala, gosto de você, é muito fácil. Mas não, o Senhor está falando aqui exatamente do inimigo, porque Caim, ele serviu o inimigo, porque ele matou o irmão por inveja. Então, assim, e aqui traz uma reflexão pra gente, só que aqui quando o Senhor fala, né, pra gente, né, plantar o amor, é exatamente a gente ser favor, quando a pessoa tá sendo usada pelo inimigo, a gente reverter aquilo. E isso, eu tenho feito
né, tenho praticado algo. Quando a pessoa me fala, às vezes atravessado, eu vejo que faz uma cara assim não muito boa, sabe? A gente percebe, porque aquilo que tá dentro floresce fora. Então, aonde? Muitas vezes na face da pessoa. Às vezes ela nem fala, mas ela demonstra. Porque você vê que aquele mal vem assim. E aí, o que que eu faço? Eu falo, ela não tá bem. Ah, ele não tá bem. Então não é sobre mim, é o que tá nele. Aí eu penso comigo, o que que eu posso fazer para ajudar? Eu tenho praticado isso assim, dentro de mim mesmo. Porque na hora que você vê, às vezes, alguém falar algo que te entristece, às vezes a tendência é você já agir pela carne, já também responder ou fazer. É a carne, é o pecado que já vem na gente, é o pecado lá de Adão e Eva, lá do Jardim do Éden. Mas como o Senhor tá falando pra gente hoje, né? A gente está vivendo um novo tempo e para a gente gerar testemunho, nós não podemos gerar testemunho aqui do que de agradar o inimigo, não. Nós temos que gerar testemunho de amor, e amor é Jesus, amor é Deus. E o amor, a gente vai gerar testemunho porque a gente vai contar aquele dia. Olha, o Senhor me falou do amor, eu vivi aquilo e eu pude mostrar o amor. E o amor, falando do, né, é um dos mandamentos do Senhor, amar o próximo, né, como a ti mesmo. E falando do amor, o amor é independente de quem estiver na sua frente, é demonstrar amor. E a gente demonstra amor como? Servindo. O amor não é só de falar, né? O amor não é só dizer te amo, eu gosto de você, não. O amor é servir. O amor é tirar a dor do outro. O amor é carregar, ajudar o outro que está pesado, tentar ajudar ele a aliviar o peso dele. Falando de Jesus, vendo o que Jesus já tem te ensinado, o que você pode ajudar para tirar, ou às vezes mesmo servindo, vendo o que você pode, né, fazer. E o Senhor vai falar o coração de cada um, mas hoje o Senhor está falando, plante amor, porque a nossa colheita vai ser, porque quando a gente está plantando amor, a gente está plantando para Deus. A gente não está plantando para o outro, nossa, a gente vai servir o outro, mas de quem virá a nossa recompensa é do Senhor. E ele fala, plante amor. Então a colheita nossa vai vir como? Muito amor também, porque é isso que o Senhor nos dá. Ele já nos acordou com o amor dele, de falando, olha, viva hoje e plante o amor. Ou seja, plante eu, né? Plante Jesus. E, né, como? Servindo, porque Abel fez isso, ele deu a melhor oferta dele, e a nossa oferta, qual é a nossa oferta hoje? É amar o próximo, é demonstrar o amor, é mostrar o amor com as nossas atitudes, né? Com a nossa vida, com às vezes nós calarmos, isso também é mostrar amor, porque às vezes a gente vai ser afrontado e às vezes o silêncio diz tudo, né? Então isso também é plantar o amor, né? Porque Jesus ficou em silêncio quando às vezes as pessoas afrontavam ele. Então hoje a gente tem várias lições sobre o plantar o amor. Então que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que você deixe Jesus te usar, demonstre o amor, porque você vai estar agradando quem você vai estar demonstrando amor, e você vai estar agradando muito mais o Pai, porque você vai estar cumprindo o mandamento dele, obedecendo. E a recompensa será grande. E aí nós já estamos vivendo o novo dele. E será um testemunho nesse dia. Tá bom? Eu vou fazer uma oração. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é grandioso, digno de toda honra e de toda glória. E quando o Senhor falou hoje, plano de amor, eu fiquei pensando, meu Deus, né? E de novo nessa passagem, né? O Senhor falando de Caim, da maldade de Caim, mas é o Senhor nos reforçando, nos dando um ensinamento a nos praticar, a demonstrar amor, porque sabemos que o mundo jaz no maligno, Pai, mas o Senhor é conosco e o Senhor quer que nós demonstramos, quando nós falamos que queremos ser a tua semelhança, te servir, é assim que nós vamos mostrar, é com amor, Pai, é vencer o mal com o bem, não é querendo dar troco, não é querendo resolver, não, é o Senhor que faz a justiça, é o Senhor que é justo, mas a parte aqui nossa é demonstrar o teu amor, é demonstrar o Senhor, é servir, é te dar a melhor oferta, abençoando o próximo, ajudando o próximo, demonstrando o verdadeiro amor, Pai. Que nós possamos, ó Pai, não só de palavras, mas de atitudes, ó Pai, de servir o Senhor aqui, demonstrar em cada momento, em cada oportunidade que o Senhor nos der de servir e demonstrar o teu amor, Pai. Que possamos plantar a maior quantidade de semente de amor, Pai, para ligar o seu coração e ver a sua glória, porque eu sei que quando plantamos bastante, há bastante colheita e há vários testemunhos e todo será para a tua glória. Assim é minha oração, Pai, que o Senhor abençoe cada um, que cada um plante muito amor para vermos, ó Pai, gerar vários testemunhos
e o seu nome será glorificado. Assim é minha oração. Eu te louvo e te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Deus abençoe sua tarde. Se inscreva, compartilhe e deixe Jesus te usar, tá bom? Jesus te ama e eu também.